Olá, meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos ao Debate Legal. Hoje o tema é Direitos dos Animais. Até quando vai a questão cultural quando se trata dos maltratos aos animais? Não é mesmo, Luiz? É verdade, esse foi o tema da nossa entrevista. Nós recebemos um advogado que é especialista, atua nessa área, na causa animal. E a entrevista foi muito boa, muito esclarecedora. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O programa de hoje é gravado aqui no Cláudios Café, o endereço está aparecendo aqui na tela. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, também está aparecendo aqui na tela. E agora, sem mais demora, para a vinheta e podem ficar ligados nessa super entrevista de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. E no programa de hoje, como a gente anunciou aí na chamada, vamos falar sobre direito dos animais. E para essa conversa a gente recebe aqui Emanuel Matias, ele que é advogado, atua na área, ele é militante na área do direito dos animais. É um assunto muito importante, é um assunto muito atual e que bom que a gente tem uma pessoa qualificada para falar sobre isso com a gente. Emanuel, muito obrigado por estar aqui no Debate Legal. Então, eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui e esclarecer algumas coisas desse tema extremamente importante, que apesar de se apresentar como um ramo novo do direito, é algo que é intrínseco à vida humana, que seria proteger e defender os outros animais não humanos. Exatamente. Então, já começando a falar, aproveitando esse gancho aí, nós temos hoje, falamos muito sobre direitos humanos, direitos da pessoa humana, né? Mas existem, logicamente, no mundo outros animais, não só o animal humano. Como é que o direito hoje ele trata isso? Existe alguma regulamentação específica que proteja os animais, principalmente aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o tema animais ainda é tratado como um direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito coletivo e difuso de toda a população. Porém, o que a gente vai vendo com o passar do tempo e com as novas legislações que vão complementando os direitos dos animais, é dando um caráter mais específico, trazendo para os animais como sujeito de direitos, e não apenas como o nosso direito ao meio ambiente equilibrado, e sim como o direito do animal. Então hoje, mais ou menos, o que a gente tem, o que a Constituição, o que as leis brasileiras nos trazem é o seguinte, olha, a gente tem que respeitar os animais, tem que garantir o direito dos animais, mas isso é por causa da gente, isso é para defender a gente. Está correto esse pensamento? Exato. O artigo 225, mais expressamente da Constituição Federal, ele vem garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e no próprio artigo ele fala sobre não submeter os animais à tortura, à crueldade como um todo. Ou seja, no artigo que fala sobre um direito nosso ao meio ambiente equilibrado, ele fala do direito dos animais. E isso já está sendo, com toda a legislação que vai se adequando a esse artigo da Constituição Federal, a gente vai percebendo que a gente vai, na verdade, Voltaire já falava sobre o direito do animal, que ele tinha sentimentos, que ele sentia dor, sente frio, sente medo, e a gente vai percebendo que é uma tendência, na verdade, mundial, de que seja reconhecido a senciência do animal e que ele passe a ser efetivamente, deixar de ser propriedade, deixar de ser algo nosso, para ser sujeito de direitos. Então, a gente hoje tem uma forma de enxergar essa causa que o homem, o ser humano, ele está no centro de tudo e os outros animais ficam ali orbitando, gravitando em volta do ser humano. A gente se enxerga ainda como um centro das atenções. Infelizmente, ainda assim, mas toda a nossa esperança está nisso, na conscientização acerca da necessidade de proteger o animal, proteger o meio ambiente, para que não... Tem pessoas que não gostam muito de animais que não sejam humanos, tem gente que tem até uma certa repulsa. Tem gente que gosta muito de animais, exceto dos humanos. Também. Nossa produtora aqui é assim. E o que acontece? Até para essas pessoas entender que proteger o animal é resguardar direito seu também. Quando você não gosta do animal, mas você sabe que não pode proteger, não pode maltratar, porque, inclusive, se você ocasiona a morte daquele animal, o corpo dele vai infectar o meio ambiente. Se você maltrata, abandona o animal, ele vai se reproduzir, consequentemente, vem a óbito
E tudo aquilo vai se reverter em desequilíbrio para o meio ambiente. Ou seja, não é quesito de gostar ou não dos animais. Além de ser um direito difuso, além do animal ter o direito dele, que muitas vezes a gente fere, isso é algo que vai prejudicar a si mesmo. Quando a gente deixa de observar... Toda ação vai gerar uma reação. Exatamente. Então, mais ou menos isso. Então, mesmo que a gente seja egoísta, né? Mesmo que a gente se ache o centro de tudo, tem que pensar também no direito dos animais, porque isso vai retornar para a gente. Com certeza. Agora, a gente está falando muito aqui das leis, né? Existe a Constituição, que ela fala sobre isso, existem algumas leis também que garantem alguns direitos aos animais, ainda que nessa perspectiva que a gente falou agora. Mas a gente sabe que só lei não é suficiente, né? Como dizia, creio que Drummond, os lírios não nascem da lei. Ou seja, a coisa não vai surgir só porque existe uma lei, tem que ter uma ação efetiva. Então, o poder público, né? O governo estadual, o governo federal, o governo municipal aqui de Aracaju, a prefeitura, existem ações efetivas, vamos trazer para cá, para Aracaju. Existem ações efetivas hoje da prefeitura, por exemplo, que é quem está mais próximo do cidadão, que falam, que efetivamente dão cumprimento às leis, que efetivamente cuidam do animal, que estão preocupados com a causa animal, ou isso ainda é um debate que o poder público não está entrando do jeito que deveria? Infelizmente, o poder público, apesar de a gente ter algumas leis que ainda são aproveitáveis, umas leis boas no município de Aracaju, a gente percebe que o poder público ainda não acordou para a necessidade de garantir o meio ambiente equilibrado. Agora eu não estou falando nem só do animal como sujeito de direito, mas a gente vem se prejudicando pela falta de cumprimento de algumas normas. Políticas públicas hoje é bem difícil da gente falar. Recentemente foi promulgada uma lei que fala sobre a castração dos animais. Ela foi promulgada, foi sancionada, mas até agora a gente não vê uma certa aplicabilidade. Ou seja, já está valendo, já existe, mas o poder público não ainda age. Não. Antes dessa lei tem algumas outras leis que proibiam, por exemplo, o comércio de animais. E a gente passa por certas regiões como o mercado municipal e o que a gente percebe ali são animais de um estado deplorável e o poder público efetivamente não está agindo. Principalmente ainda. aves, né? Infelizmente eles são aves, são suínos, tem cães e gatos ali que ficam amontoados à venda e não raro, às vezes, eu mesmo já peguei uns 5 ou 6 que depois que eles não conseguem vender, eles soltam por ali os filhotes dos animais, causando cada vez mais prejuízo para a população. E é um local de grande movimentação, né? O mercado municipal, mesmo que a gente tenha algum internauta que não seja de Aracaju, mas geralmente o mercado municipal das cidades é um local de grande fluxo, tem muita gente passando por ali, inclusive fiscalização municipal, estadual, federal, enfim. É uma coisa fácil de detectar. É fácil de detectar, só que ninguém se move. Nem a prefeitura, nem o Conselho Regional de Medicina Veterinária, parece que... e principalmente aqui em Aracaju, quem conhece Aracaju sabe que é muito fácil você passar pelo mercado e observar as condições que os animais ficam ali. Tem uma esquina específica que é cabra, é porco, é galinha, tudo amontoado de uma maneira absurda, de maneira insalubre e ninguém percebe. E vamos fugir mais um pouco do direito do animal. Imagina só as mazelas, as doenças que aqueles animais não podem adquirir naquele local. Porque tem doenças virais que vão ficar no ambiente de 3 meses a 1 ano, por exemplo, precisando de tratamento. Um único animal infectado pode infectar os outros. E o cidadão que, apesar de não gostar do direito dos animais, achar que não deve dar importância a esse tema, ao não preservar o direito daquele senciente, daquele ser que sabe tudo o que está acontecendo ali, que está sofrendo de uma maneira que é difícil de descrever, não sabe que a falta de uma luta por eles vai prejudicar a si mesmo. Que fatalmente, para quem come carne, a carne daqueles animais que podem estar infectados vão chegar à mesa dessas pessoas. E ninguém, infelizmente, muita pouca gente faz alguma coisa contra isso. A gente precisa conscientizar a população também, para que a gente busque, para que a gente vá atrás, que a gente pressione os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário,
para que efetive não só as políticas públicas voltadas ao meio ambiente, aos animais, mas acerca de tudo que remete ao convívio, ao bem-estar social. A gente está falando sobre esse tema e estamos no mês de junho, gravando aqui no mês de junho, e está existindo, na verdade, um debate muito grande com relação a vaquejada. Você falou no artigo 225 da Constituição, ele fala lá que são vedadas, são proibidas práticas cruéis contra animais, né? Práticas que se considerem crueldade, maus tratos a animais. E aí o Estado do Ceará, salvo engano, em 2013, editou uma lei que regulamentava, digamos assim, a vaquejada. Né? Entre aspas, ela permitia a vaquejada no Estado do Ceará. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele analisou essa lei e disse, olha, essa lei não está de acordo com a Constituição. Declarou a lei inconstitucional. Isso, salvo engano, no ano passado, começo desse ano. Por favor, ano passado. E aí, quando foi agora em junho, o Congresso Nacional, ele aprovou uma emenda à Constituição, ele emendou a Constituição, colocando lá expressamente que as atividades culturais, entre elas, ele não fala expressamente lá vaquejada, vou ler aqui como ficou. Para fins do disposto na parte final, que é o que fala da crueldade e da tortura, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Ou seja, não está falando expressamente, mas aqui evidentemente é a vaquejada. Devem ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. E aí vem essa questão, o que é bem-estar? Se vai prevalecer a manifestação cultural, já que não está se considerando cruel? Enfim, é um debate muito grande. O que é que você pensa sobre isso? Qual a sua visão? O primeiro ponto que é muito debatido, vaquejada é cultura. Mas o que é vaquejada? Como nasceu a vaquejada? Vaquejada era, antigamente, no Nordeste, a gente não tinha cerca para dividir o gado era criado no meio do mato, e quando o criador ia buscar o gado, depois de 3 anos, às vezes, largado sozinho, ele era muito bravo. Não tinha como pegar o boi, a não ser da maneira que a gente vê na festa de vaquejada hoje. Tinha que correr os 2 cavalos para que um conseguisse derrubar o boi, para poder pegar o boi e levar até o destino. Hoje em dia, muita gente, até alguns vaqueiros, não tinha ideia disso. Hoje em dia a gente não vê uma manifestação cultural da cultura do povo nordestino, batalhador, trabalhador, que ficava dias, noites atrás do seu gado, que era a sua única fonte de renda. Hoje a gente vê uma corrida empresarial para lucrar acerca do sofrimento dos animais. Hoje não é mais o gado bravio, é o gado que é criado para aquilo. O gado que é selecionado para sofrer daquela maneira. Por que sofrimento? Porque essa lei de 12.599, salvo engano, do Ceará, que foi declarada inconstitucional, ela traz na ADI, na ação direta de inconstitucionalidade, que foi o processo que o STF julgou, tem diversos laudos técnicos, que inclusive o ministro Marco Aurélio, que foi o relator, ele declara, para a gente dar um pequeno resumo, que não existe a prática da vaquejada sem o sofrimento do animal, principalmente do boi, do gado que vai participar daquilo ali. E o STF declarou que isso é inconstitucional, porque vai ferir a Constituição Federal no artigo 225. Aí o nosso Congresso inseriu o parágrafo 7º, que foi o que você leu, nesse artigo 225. Mas até esse próprio parágrafo, ele é conflitante. Não seria crueldade você derrubar o animal, por exemplo, mas a lei tem que ter uma lei que regulamenta a vaquejada, e essa lei tem que garantir o bem-estar animal. Exatamente. Então como é que você vai derrubar garantindo o bem-estar? Mas no dia 25 de outubro do ano passado, quando essa proposta de emenda constitucional ainda estava em discussão, o Conselho Federal de Medicina Veterinária foi chamado para elaborar um parecer. Num parecer, ele declara, foram diversas audiências, audiências internas do Conselho Federal, diversas comissões debateram a vaquejada e firmaram o entendimento de que não existe a prática da vaquejada sem a incidência dos maus tratos. Porque a cauda do boi ela é composta por ligamentos nervosos e é uma extensão da coluna vertebral. O tranco, aquele puxão brusco para derrubar o gado,
pode causar diversas lesões, inclusive na coluna do animal. Além de ser extremamente doloroso, porque é a extensão da coluna vertebral e tem diversas terminações nervosas. Mas algumas pessoas que defendem a vaquejada disseram, não, tem um protetor de cauda. O protetor de cauda pode, não vai dizer que evita, mas pode até evitar o arrancamento brusco da cauda, que é quando a cauda não aguenta e acaba quebrando, arrancando o membro do gado. Pode até evitar isso, mas não vai evitar a puxada brusca. A dor vai continuar existindo. O próprio Conselho Federal menciona isso no parecer contrário a essa PEC que chamaram da PEC das vaquejadas. Ainda ele fala, na hora da queda, nada, nenhum tipo de solo, nada vai garantir que o animal não tenha nenhum tipo de lesão muscular ou aos órgãos internos. Ou seja, não existe, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é composto por diversos técnicos com pessoas extremamente capacitadas, os melhores veterinários do Brasil integram o Conselho Federal de Medicina Veterinária. E eles foram contra, e eles são contra a prática da vaquejada, porque entende que não, apesar de ser declarada uma manifestação cultural, ela traz maus tratos. Então, para a nossa realidade, para hoje, não é mais viável a gente aceitar uma prática dessa como um esporte. É um embasamento técnico, então, né? São veterinários, são pessoas Exato. que cuidam de animais, que pensam dessa forma. Então, excelente. A gente até foge um pouco desse debate de legalidade, se realmente está adequada à Constituição ou não. Vai um pouco para a parte realmente médica, né? Exato. Médica veterinária, que a gente então fica sabendo. Eu não sabia disso, tenho certeza que alguns dos internautas também podem não saber e estão adquirindo essa informação agora. Emanuel, queria agradecer pela sua participação. Eu sei que o tema renderia muito, a gente poderia passar dias aqui tomando um cafezinho e falando sobre isso, mas infelizmente o tempo da gente está esgotando. Agradecer, colocar o Debate Legal à disposição, se você quiser participar novamente, né? Colocar também à disposição das pessoas que pensam diferente. A gente tem que incentivar, tem que estimular o debate. Então, quem por acaso for a favor da vaquejada, quem for contra, quem pense diferente do que a gente falou aqui, pode comentar no vídeo, que a gente vai ter a maior satisfação de ler e quem sabe até de responder e criar um debate com argumentos, né? Exato, é muito bom. O diálogo é o que vai fazer o mundo girar. Se tivesse só um único posicionamento, na Ficava verdade, tudo parado. E ficaria tudo onde está. Mas é bom ouvir o outro lado, começar, apesar de que eu tenho meu posicionamento formado, eu não vou mudar, nada impede que a gente converse. Sempre eu prezo muito pelo respeito. A gente se respeita, a gente vai divergir, mas vamos construir esse diálogo que é o que o nosso país precisa hoje. Ninguém vai sair do jeito que entrou, né? É verdade. Você vai sair daquele debate um pouco mais sábio, digamos assim. Verdade. Então tá bom, muito obrigado mais uma vez. Quero convidar nosso querido internauta a comentar o vídeo, acompanhar a gente pelas redes e, claro, toda semana aqui no YouTube tem um vídeo novo no Debate Legal. Muito obrigado e até a próxima.